consumo de substâncias psicoativas faz parte da própria história da humanidade. Não existe sociedade sem drogas. Agora, a toxicomania, enquanto um tipo clínico ou enquanto um sintoma que mereça tratamento, é fruto do nosso tempo. A toxicomania não é do campo da psicanálise, ela é oriunda do campo médico, né? Então, eu diria mesmo que a toxicomania é uma filha ilegítima da medicina, porque durante muito tempo se procurou, se fabricaram remédios para aliviar a dor, aliviar o sofrimento, e foi assim com a morfina, com a heroína, com a cocaína. E, paradoxalmente, o que se verificou que essas substâncias, para além desses efeitos terapêuticos, elas passaram a ser utilizadas para aplacar um mal-estar maior, o mal-estar da própria existência. Então, é um recurso que o humano utiliza, muitas vezes, para diminuir o que é da ordem da angústia, o que é da ordem do mal-estar. As pessoas buscam substâncias psicoativas, as drogas, por diversas razões. Para aliviar tensões, ter algum tipo de prazer, algum divertimento. A droga faz parte da pauta cultural, mas existem pessoas que esse mal-estar tem uma dimensão do insuportável. Então, para não enlouquecer ou para não acabar com a própria vida, a droga parece ser o último recurso que o sujeito tem para aliviar essa dor que é de um caráter insuportável. E existem várias abordagens em relação ao uso e ao abuso das drogas. Alguns modelos preconizam a ideia de que a droga é um pecado, o sujeito é um pecador. Falo aqui do modelo religioso, né? As modalidades de tratamento de cunho comportamentalista veem a droga como um desvio da norma, um desvio da conduta. Os grupos de autoajuda, por exemplo, tomam a droga como uma condição em que o sujeito é vitimizado pelo produto. Então, todas essas abordagens parecem colocar a ênfase na droga, como se a droga fosse causa do mal-estar. A psicanálise, ela coloca uma posição diferente, quer dizer, é porque o sujeito não está bem ou porque o sujeito precisa aliviar alguma tensão que ele busca a droga. Então, é preciso fazer essa diferenciação, porque é isso que vai reger a própria condição de acolhimento e de tratamento do usuário. Porque todas essas modalidades preconizam a abstinência como um princípio do tratamento. O praticante da psicanálise, ao receber alguém que está embaraçado com a droga, ele deve colocar algumas questões. Primeiro, o que usa, como usa, e o principal é o porquê usa. Então, eu acho que é preciso uma certa cautela quando se faz esse tipo de abordagem, porque muitas vezes se tem uma compreensão muito simplista de um fenômeno muito complexo. Por exemplo, algumas pessoas, quando buscam tratamento, chegam com a ideia de que o sujeito precisa ser internado. Internado para se separar da droga, crendo que aí o sujeito está se tratando. Mas é um engano, porque estamos aí dentro de um modelo que eu diria que é o modelo da biomedicina, que verifica observa que a droga é um sintoma, é um mal, portanto, e precisa de um tratamento que é livrar-se do sintoma, tirar a droga. Então, não é só isso, porque o sujeito precisa, de alguma forma, fazer um percurso para chegar a essa pergunta: por que me drogo? Bom, quando alguém está numa condição de dependência à droga, muitas vezes não busca tratamento. Ele só vai buscar quando há algo que desregula esse casamento com a droga. Como, por exemplo, uma dificuldade familiar, uma questão judicial, um problema com a saúde.
Então, quando ele chega no tratamento, diferente daquele que busca porque tem um sintoma e não entende porque o tem, e formula ao analista uma questão, né? Tenho isso, tenho medo de alguma coisa e não sei por que sinto medo. O toxicômano, quando ele chega para o acompanhamento, ele sabe e diz que o problema dele é a droga. Sabe que é a droga e sabe inclusive o que deve ser feito. Um internamento, um medicamento, alguma coisa que possa restabelecer a condição dele anterior a essa desregulação e para repartir de novo para um novo consumo. Então, o que o praticante da psicanálise, no meu entender, deve fazer é, primeiro, não ter nenhuma pressa em fazer esse deslocamento. Porque algumas vezes, quando você faz precipitadamente esse deslocamento, ou interroga ou convoca o sujeito para um trabalho via simbólico, isso pode precipitar, inclusive, o uso de mais droga. Então, é preciso que se faça um percurso com esse sujeito para que ele possa deixar de se queixar da droga para poder se queixar de si mesmo. Então, é um acompanhamento que tem que ser feito com uma certa cautela e para que o sujeito possa também se responsabilizar por sua prática. Quando ele diz, eu estou assim por causa do produto, está eximida a sua responsabilidade. Então, é preciso que, de alguma forma, ele possa minimamente se responsabilizar por esse ato, que a princípio pode ser muito prazeroso, pode ser uma solução que ele encontrou para lidar com o seu mal-estar, mas, paradoxalmente, pode levá-lo a um mais além, que é o encontro com a própria morte. Durante algum tempo, Freud se debruçou sobre o uso da cocaína e, inclusive, assinalando as suas propriedades anestésicas. Ele, inclusive, descobriu os efeitos anestésicos locais da cocaína, mas coube a um outro médico entrar para a história como sendo o descobridor desse efeito anestésico da cocaína. Então, Freud fez uso da cocaína durante um tempo, preconizava esse uso. Não era uma droga proibida na época, era utilizada, fazia parte inclusive de uma bebida, de um vinho que era utilizado para problemas digestivos, enfim. Com o passar do tempo, como eu disse anteriormente, se verificou que o que era utilizado como medicamento passou a ser consumido para algo que era de uma outra ordem, não para aliviar um mal-estar físico transitório, mas para aplacar um mal-estar maior. Todas as substâncias têm a sua utilização dentro de muitas culturas, né? Do ponto de vista místico, do ponto de vista medicinal, e aí não existe toxicomania. Aí a droga se insere no corpo, que é um corpo coletivizado, é um corpo que abriga o que é da ordem da tradição, da própria cultura, do que é passado de geração em geração. Geralmente as drogas nessas circunstâncias são consumidas em rituais, coordenadas pela figura de um mestre, né, de alguém que passa o seu saber às gerações seguintes. Então, nessa condição, os socioantropólogos, os estudos etnográficos apontam que em diversas culturas a droga sempre esteve presente, diferente dessa utilização mais moderna, mais contemporânea, que pode ser usado de uma forma compartilhada. O álcool, em muitas culturas, cumpre essa função, né? Mas que a gente tem que verificar o que é da ordem do prazer e quando o sujeito se coloca no mais além do prazer. Então, aí nessa transição, o sujeito se aproxima de um gozo ou de uma satisfação que o coloca numa situação bastante arriscada. Alguns modelos de tratamento para os toxicômanos têm preconizado o apagamento da angústia, seja através de medicamentos, seja através de práticas comportamentalistas ou mesmo educativas. Eu acho que o praticante da psicanálise
ele se coloca não nessa vertente do apagamento da angústia, mas do sujeito poder, de alguma forma, para além da solução da droga ou do drogar-se, que ele possa construir outros fazeres, outras possibilidades de estar no mundo, porque o uso da droga dá a ele, de alguma forma, uma identidade. Quando ele diz sou toxicômano ou sou craqueiro, isso o ancora numa condição de existência. Então é preciso construir com esses sujeitos que estão embaraçados com o consumo outras possibilidades, outros fazeres, para que ele possa se nomear de uma forma diferente do que ele vem até então se nomeando.